Oi galera, tô trazendo a parte 4 da nossa amada Belita, espero que gostem. Se gostarem deixe o like, se inscreva agora bora para o vídeo. Na parte anterior vimos o homem falando para a Belita que ela era para de o ignorado, pois ia ser melhor para ela. A Bé fica surpresa, pois aquele homem Noah é o Seus. Ela se pergunta por que ele tá aqui. O Noah fala que parece que até sabe quem eu sou. Então acho que não posso simplesmente deixá-la ir. O que devo fazer então? Belita se pergunta quem poderia ter lhe dado uma surra destas no Noah, pois ele é o feiticeiro mais forte do Império, a julgar pela cor do seu sangue. Acho que ele foi envenenado, mas não havia nenhum evento como este na história. O Noah fala que parece que o fato de eu estar neste estado é interessante para você, a ponto de não conseguir desviar os olhos de mim. Bé se pergunta o que deve fazer. O Noah acabou assim por causa do meu envolvimento neste mundo. E se ele acabar morrendo aqui porque eu o ignorei? E então ela abriu o inventário e tirou um antídoto para o veneno e deu para ele. Então Noah, com uma cara de psicopata, ele fala que então, você quer morrer. Belita com medo do que ele falou. Ela fala não me interprete mal. Isso é um antídoto, eu o joguei porque tenho medo de me aproximar de você. O Noah fala que então está sendo gentil porque eu pareço lamentável para você, é estranho. Não é como se não soubesse quem eu sou. A Belita fazendo de tonta, ela fala quem é você. Não faço a mínima ideia. Estava apenas indo para casa, e de alguma forma tropecei num homem envenenado na rua. Sou uma pessoa bondosa, sabe? O Noah fala que é tirar algo tão precioso para um homem que está morrendo. É como se um anjo tivesse descido para me ajudar. A Belita, embora fala claro, me chame como quiser. O Noah perguntar para onde pensa que vai. Se não quer que lhe arranquem as asas, é melhor ficar onde está. A Belita se pergunta que ele vai quebrar minha perna ou algo assim. E então ela fala que as coisas tornaram-se muito assustadoras na terra. Eu voarei para longe, enquanto ainda tiver asas nas costas. Por isso boa sorte com isso. Quem sabe se consegue me ver claramente nesta noite escura. Então, adeus. Quanto Belita dá correndo, ela chama o Rahil que dá em cima do telhado. Ele pegar a Belita no braços e corre com ela pelos telhados. Ele fala para Belita, porque não deveríamos matá-lo. A Belita fala não. Tinha tanto medo que você saltasse, mas você fez bem em ser paciente. B no seu pensamento fala o Rahil e a Locha não me deixaram desde então. Certificarão-se de que pelo menos um deles estava ao meu lado para me proteger, e graças a isso, estes gêmeos tornaram-se os melhores aliados que tenho até agora. O Rahil fala que teria entrado em ação se ele tivesse tentado te machucar. Aquele bastardo é perigoso. Se suspeita que ele se tornará uma ameaça para nós mais tarde, então devemos matá-lo quando tivermos oportunidade. O Rahil fala que e consegue derrotar se estivesse com a Locha. Belita no seu pensamento fala que de qualquer forma, começamos com o pé errado. Por isso é melhor eu ter cuidado para não o encontrar durante algum tempo. Pode haver um problema. Quando Belita dá falando, o sistema aparece e fala que uma missão oculta. Você ajudou o envenenado Noah Seus no beco de trás da rua Galen. Cumpriu a condição para adquirir um final oculto. Uma nova rota para o final Noah Seus foi aberta. A Bé ficou surpresa pelo que o sistema fala. A Beda se pergunta o que é isso, final oculto. Nova rota? Bé fala que então, talvez a nova rota que eles queriam dizer em Ananta estava se referindo a Noah Seus. A próxima parte, nós vemos a Belita no seu quarto, ela dá toda depressiva. A Locha pergunta para o Rahil o que há de errado com ela. O Rahil responder que já te disse que não faço ideia. Ela estava bem há pouco e depois mudou de repente. A Locha fala que então talvez ela vá morrer? A Belita me diz que se alguém começa a fazer coisas que normalmente não faz, significa que está prestes a morrer. Quando os gêmeos estão falando, a Beda olhando para o sistema. Bé começa a pensar que trabalhei tanto durante 3 anos só para ter um bom final. E esta nova rota a que se referiam era a de Noah Seus. Mesmo que este percurso do Noah seja um final feliz, o próprio Noah é um psicopata que ainda assim raptou e prendeu a Margaret. A Belita dá um suspiro e levanta. Os gêmeos fala, se alguma coisa acontecer a ela, por causa daquele bastardo, então temos que o matar. Mas, como disse a Belita, ele não devia morrer. E se fizermos isso secretamente? A Belita chama os gêmeos, ele olham com uma cara de surpresa rapidamente.
os gêmeos fala que não dissemos nada, não estávamos planejando matar ninguém. A Belita vai a os gêmeos, dá um abraço e mente da Belita ela fala que, certo, eu tenho crianças. Não há nada com o que me preocupar. Mesmo que essa escolha resultasse no desbloqueio da rota Noah, não me arrependo de ter salvado estas crianças. Voltamos para o beco lá, vemos alguns homens correndo na direção do Noah. Uma das pessoas chama o Noah de mestre e pergunta se ele está bem e o outro pergunta o que é isso na mão do Noah. O Noah fala que irá contar os detalhes mais tarde, mas primeiro vamos voltar para a casa. Na próxima parte vemos o Noah na sua casa, falando com o seu funcionário. Eles falavam sobre o remédio que a Belita tinha dado para ele no beco. O funcionário falou que tinha dado uma olhada no remédio que o Noah tinha pedido. O funcionário falava que o remédio é um antídoto muito caro. O funcionário sugere que o Noah beba o antídoto nem que seja só um pouco. O Noah falava então, isso realmente é um antídoto. Então o Noah bebeu o antídoto. Mas não tudo o antídoto. O funcionário pergunta, por que ele não bebeu? O Noah responde dizendo que isso é um vestígio da pessoa que salvou a vida dele. E seria um desperdício beber tudo isso agora. O funcionário falava que o antídoto é de uma classe tão alta que levou um tempo para encontrar a locação aonde está sendo vendida. A lista da localização desses lugares inclui o Andhra, Blaine e Oldan. O Noah falava que Oldan, isso é um pouco inesperado. Ele falava que tinha certeza que eles poderiam estar vendendo algo bem melhor que isso. Algo completamente não relacionado, mas continua pesquisando sobre o Oldan. Nós não devemos deixar esse vermes, até mesmo pensar em olhar para o céu. O funcionário falava que sim, mestre. O Noah perguntava sobre os rastreadores. O funcionário falava sobre isso, nós podemos acompanhamento disto, sinto muito. E parece que ele tinha um aliado, e talvez por causa disso, o vestígio desapareceu rapidamente. O Noah falava bem, seja qual for o caso, ainda é decepcionante de qualquer forma. O funcionário perdoe-me, meu senhor. O Noah falava para esquece isso. Mas me pergunto quem era ela. Mas bem perseguir deve ser divertido considerando que quero quebrar as asas é fascinante. Na próxima parte vemos o Luger correndo para o lado e o outro com uma carta na mão. Então ele começa a ler a carta. Então, como ele acaba de ler a carta, ele fica com um sorriso sinistro. E fala que, isso é muito bom com isso, posso fazer a Margaret minha. Então ele fala que plantou um espião em frente à indústria Plum, onde Margaret está. Uma flor branca com um estame roxo, floresceu em um galho de uma flor de ameixa. A cor do mel dentro é preta. De acordo com esta mensagem do espião, flor de ameixa se refere a Margaret. Flor branca com estame roxo de refere à tribo Setar. Floresceu significa veio a ver. Também o mel preto refere-se à pedra guardiã da tribo Setar. Um homem da tribo Setar veio ver Margaret e entregou-lhe a pedra guardia. Então ele vai fala com o seu pai. Então chega na porta do escritório e começa a pensar que normalmente é sempre sobre Belita. Como se recentemente ela tivesse tido uma refeição com alguém. E a única mensagem que recebi foi que ela recebeu uma proposta de casamento, que foi inútil. Mas desta vez fui atingido com ouro. E se Margaret se tornar a dona da pedra guardiã, tenho certeza de que o pai também vai aceitar Margaret. E com isso, ele até a escolheria como minha noiva. O mordomo fala para o jovem mestre que ele já pode entrar. O pai dele sentado na sua cadeira e encarando o filho. O Luger dá saudações para o seu pai, mas o Cipai perguntou o que ele quer. Então o Luger fala Margaret Eberdein se tornou a nova dona da pedra guardia dos Setar. O Callan ficar surpresa ao ouvir isso. O Callan pergunta, o que você está dizendo essa coisa sem valor, se tornou a dona do que? Luger começa a explicar fala que vários dias atrás um homem da tribo Setar veio, e eu ouvi que ele entregou a pedra guardião para Margaret. O Callan pergunta que o Luger tem certeza dessa informação. O Luger responde dizendo com certeza pai, eu não reportarei notícia falsa para você. E estranhamente parece que a Belita também sabia disso. O Callan, quando o homem disse fica com muita raiva. O Luger fala que nós fomos capazes de confirmar que ela realmente tinha a pedra guardia, porque alguns foram capazes de escutá-los. Callan falava que a Belita é essa pirralha. O Luger fala que é melhor punir a Belita, mas pegar a pedra guardiã não é mais importante. Enquanto a Belita pertence à família Oldan, ela sempre vai estar ao seu alcance. O Callan fala que você está certo. A Margaret eu pensei que
ela fosse tão estúpida quanto seu pai, mas parece que ela também é bastante sortuda. O Luger fala que tem uma forma simples definitiva de conseguir isso, pai. Tipo pegar a Margaret Aberdeen com uma de nós. Para surpresa do Luger, o Cowlan falava que sim, essa é uma forma de fazer isso. Então o Cowlan fala para o Luger saia para que ele pense melhor sobre isso. Depois que o Luger saiu do escritório, o Cowlan chamou ele de idiota. Então a Margaret que tem a pedra guardião com ela pode ser útil. Mas é uma ideia absurda, fazer o herdeiro da família Oden se casar com ela. Se nós não tivermos outra escolha, mas amarra com casamento, eu posso simplesmente utilizar um dos meus filhos inúteis ao invés de Luger. Então o Cowlan dizia que, mas claro, a gente pode simplesmente tirar isso também. Mesmo assim, se ela agir de forma inteligente o suficiente para entender a situação, eu posso até ser generoso com ela. O Cowlan chama o seu mordomo e manda ele preparar a carruagem. O Cowlan fala que vai ser dirigir ao palácio. Então o Cowlan chega no palácio. O rei fala para o Cowlan que ele veio sem avisar. Isso é raro. O Cowlan pede desculpa pela sua grosseria. O rei fala que está tudo bem, você é sempre um portador de boas notícias, todas as vezes que você vem aqui. Quem falava era o imperador do Império Kalen, ele é chamado de Orlando Luxas. O rei pergunta então o que é. O Cowlan fala que, na verdade, eu estava ajudando uma indústria que pertence a uma família de barões. E essa família recentemente obtive a Pedra Guardiã de Setar. O rei falava o que você acabou de dizer, a Pedra Guardiã de Setar. O Cowlan responde dizendo que sim, tenho certeza disso. Eu ouvi que ela tem. E eu gostaria de presentear essa pedra guardiã a você. E se eu conseguisse fazer isso, Sua Majestade, você poderia me dar o direito de trocar apenas as ferramentas encantadas. Depois vemos a Belita rindo no seu quarto. Ela falava que o Cowlan foi imediatamente para o palácio, só porque Luger lhe disse uma coisa. Parece que Cowlan está com pressa. Devo ter esperado isso? Afinal, estou arruinando muito a Ananta deles. O Barry falava que não devemos pará-lo. Todos saberem sobre Margaret. A Belita fala que não, estava tudo bem. Eles saberão tudo algum dia de qualquer maneira. Belita falava no seu pensamento que já esperava que Cowlan contasse ao imperador sobre a Pedra da Guarda. Ele não deveria estar com tanta pressa, mas isso deveria acontecer na história original de qualquer maneira. Bear fala que se as coisas mudarem muito, seria estúpido da sua parte confiar também nas expectativas. É melhor para nós se Cowlan for para o imperador. É por isso que estou arruinando seus negócios nos últimos 3 anos. Os gênios falava que Belita não fez isso só porque queria. A Belita responder dizendo que bem, honestamente, eu também não queria ver nenhuma vítima. Mas há uma razão mais importante. Em outra parte vemos o rei. Ele falava da Pedra Guardiã de Setar, e que era uma surpresa que a Pedra da Guarda apareceu. Mas será realmente certo deixá-lo ser o único com direito de negociar ferramentas encantadas? Então o rei ouve uma voz, essa voz chama o rei de um grande homem. Ou devo dizer um homem inteligente. Quem falava era o príncipe coroado do império, Keila Luxas. O rei perguntava que ele estava ouvindo. O príncipe falava que tinha feito os assuntos relativos aos Oldens meu foco principal. E eu te disse antes. Deixariam de existir na minha geração, mas também estou surpreendido com a Pedra Guardiã do Setar. Acho que a indústria que ele apoia é a de Aberdeen. O rei falava que você também sabe disso. As pessoas podem pensar que você está apaixonado por elas. O príncipe responder dizendo que é claro que eu sei. E é por isso que quero enterrá-los em algum lugar fundo o suficiente para que nenhum vestígio deles fique neste terra. Você sabe, um lugar como o inferno. O rei fala que entende ele. Mas a família Oden está sendo uma grande ajuda para nosso império. O príncipe fala que eles devem ter sido para o seu império. É por isso que você sabe sobre a Ananta, mas ainda deixa eles se safaram. E algum dia, no meu império, tanto Ananta como os Oldens estarão queimando no inferno. O rei responder dizendo que criança selvagem. O príncipe fala que então não dê a ele o direito exclusivo de negociar com as ferramentas encantadas. Isso me dá uma desvantagem. O rei falava que não podemos deixar os Odens ter a Pedra da Guarda. Você sabe que não traz só riqueza e honra, certo? O príncipe falava que então não seria melhor para o atual proprietário continuar aguardando.
O rei dizia que achar que a família do barão já teria entregue a pedra da guarda para Oldan. O príncipe falava que não sabemos disso com certeza, e vou analisar mais ainda antes de tomar uma ação. O rei falava que sério, tão selvagem. Se você não fazer isso corretamente, tirarei enfaticamente toda a sua autoridade. Não se esqueça, seu pai ainda é o dono deste império. O príncipe dizia que, então você deve se preparar melhor para entregar o império para mim. Não há como não ser capaz de fazer isso corretamente. O rei pergunta de quem você obtive essas características, o príncipe responder dizendo que com você. O rei falava que você aprendeu bem. O príncipe responder dizendo que sim. O príncipe coroado Keila Luxas, o personagem que é o próximo dono deste império e que também vai se aproximar de Belita, era alguém que queria erradicar os Oldens. A Belita e Margaret vão para uma loja de roupa. A Margaret pergunta para a Belita sobre este lugar. A Belita responder dizendo que você não sabe. Ouvi dizer que este era o lugar mais famoso da capital. O Margaret fala que eu sei disso, mas por que estamos aqui? O Belita responder dizendo que é normal vir à loja comprar algumas roupas. Certo. A Margaret pergunta para a Belita que ela quer comprar algumas roupas. A Belita bota o seu dedo na boca e fala que bem, também preciso de alguns para mim, mas... Então ela levanta o braço. Então uma funcionária vem e pergunta para a Belita que existe alguma coisa que ela está procurando. A Belita responder dizendo que não gosto muito dos desenhos que vejo no catálogo, então podemos fazer um pedido personalizado. A funcionária toda feliz responde dizendo que claro, é você quem vai usá-lo. A Belita responder dizendo que não. A Belita falava que vou comprar algo confortável e fazer um pedido personalizado para minha amiga. A Margaret surpresa fala o quê? A funcionária falava que, então vamos começar. Há algum tecido que seja adequado para esta senhora? A Belita responder dizendo que não, deixe-me escolher. A Margaret manda a Belita espera, e pergunta por que você está fazendo isso. A Belita responder dizendo que não é normal alguém comprar roupas para uma amiga. A Margaret falava que bem, você está certo, mas um pedido personalizado. Isso é demais. A Belita segura a mão de Margaret e fala para ela que você não imagina o quanto fico feliz em comprar um lindo vestido para alguém que é importante para mim. A Belita bota a sua mão nas bochechas de Margaret e falava que você está prestes a tirar isso de mim. Margaret abraça a Belita e fala que qualquer que seja. Lá atrás estava a vendedora toda corada vendo essa cena. A Belita fala que, por favor, prepare os tecidos e os laços para que eu possa ver todos. Eu mesmo escolho uma única coisa. Então o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.